Olá, queridos. Sou Gesley Alves, sacerdote de Umbanda, e vamos para mais um react. E é um dos meus canais favoritos também, um canal de história. Só que ele é diferente, é muito diferente. Vamos lá, nós já trouxemos aqui outras vezes alguns relatos sobre gênios, né? Principalmente quando são documentários africanos. E aqui agora esse Estranha História fez um vídeo maravilhoso. E o que são os gênios? A história dos jeans. E isso é muito legal, porque não faz parte da Umbanda em geral, mas é uma curiosidade bastante interessante. Vamos embora? Você com certeza já viu vários gênios por aí, né? Pelo menos assim na televisão, nos filmes, no cinema, nos livros. Tem o gênio da lâmpada do Aladim, tem o gênio do chamito, tem o gênio da esfirra, tem a Dini, é um gênio mais antiga, tem o Uhum. Akinator, saudoso Akinator, né? Enfim, né? São vários os gênios que a gente conhece aí pela cultura pop, mas são muito menos conhecidos os gênios de fato, assim, históricos, por assim dizer. Ou melhor, né? São muito pouco conhecidas as histórias ou a história por trás dessas figuras, né? O que são de fato os gênios e que eram de fato os gênios há milênios atrás, quando essa crença surgiu, e o que são esses gênios até hoje para pessoas que têm essa cultura ainda dos gênios, né? No Islã, os gênios são muito importantes, são figuras centrais, ali aparecem no Alcorão. Tem uma surata, né, um capítulo do Alcorão dedicado especificamente aos gênios, e tem até um país islâmico hoje que prevê pena de morte para certas atividades que envolvem gênios. Então, assim, né, por trás desses gêniozinhos mais carismáticos que a gente encontra no cinema ou numa geladeira do supermercado, existe uma história muito mais profunda, muito mais rica e muito mais estranha, muitas vezes, para nós, que é uma história que começa lá na Arábia pré-islâmica, entra no Islã e sobrevive até hoje. Então é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, né? A Show. verdadeira história dos gênios, por assim dizer. Então, para começar, a palavra gênio, né, em árabe é jin ou jini, né, que é o singular, e essa palavra provavelmente vem de uma raiz que significa coberto, ou então cobrir. Pode ser tanto passivo no sentido dos gênios estarem cobertos, ou seja, escondidos, invisíveis, quanto no sentido ativo também de cobrir, no sentido de que os gênios podem possuir, né, assumir o controle das pessoas. E seja qual fosse o sentido original dessa expressão, né, o fato é que essas duas coisas, né, a cobertura no sentido de invisibilidade e a cobertura no sentido de cobrir uma pessoa, de possuir, de assumir o controle sobre uma pessoa, são características que estão presentes desde as origens aí dessa crença dos gênios lá na Arábia pré-islâmica, né? A Arábia de milênios de anos. Então, falando um pouco sobre as características dos gênios segundo essas crenças antigas, os gênios eram basicamente criaturas que estavam aí por toda parte, principalmente nos locais mais ermos, mais distantes, como os desertos e as montanhas, por exemplo, mas eles não habitavam um outro mundo, uma outra dimensão, não. Eles compartilhavam o mesmo mundo com os seres humanos, mas eles são, em geral, invisíveis para os seres humanos, né? Então, por isso que a gente não percebe a presença deles, ainda que eles possam dar alguns sinais visíveis da sua presença, como, por exemplo, miragens, podem ser sinais de que gênios estão presentes, tempestades de areia, redemoinhos, nevoeiros e outros. É engraçado que os holandeses têm a mesma fábula dos leprechais, né? Os leprechais também são assim. E aqui no Brasil, qual é a figura que faz rodamuinhos que é invisível a certos olhos, mas está presente neste mundo, né? Quem aí no folclore brasileiro? Comenta aqui. Quem é essa figura? Temos semelhanças. Os sumérios também tinham eh eh, essas entidades ali colocadas, mas os sumérios eles vão narrar o dilúvio, né, e no dilúvio muitas dessas entidades, incluindo entidades muito semelhantes aos djinns, eles vão ser, quase que dizimados do mundo, assim como outras criaturas que eles não queriam mais, os deuses não queriam mais, que estivesse nesse planeta. Então, os sumérios, babilônicos, hebreus, muçulmanos, tá uma coisa muito ligada à outra ali, né. Então, é uma crença que é passada de geração por geração e com certeza aumentou-se muita coisa, né. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, com certeza muita coisa se aumentou, mas de fato tem uma história por trás. Particularmente eu adoro gênios, né, eu tenho lâmpadas mágicas em casa, eu gosto dessa estética árabe do gênio, e o meu filme preferido da Disney é o filme da Aladdin, que tem um gênio que é do Will Smith.
Sim, eu já assisti várias vezes, eu adoro, adoro mesmo, é o meu filme preferido. Quer me agradar, me chama pra assistir Aladdin com Will Smith que eu vou amar. Outros fenômenos assim desse tipo, e eles também podem se apresentar visivelmente aos humanos, assumindo a forma de Ó, até as figuras, ó, é bem suméricas. Essas quimeras, de aves e humanos, é muito sumérico isso. E a própria posição do desenho também remete muito, à estética sumérica. animais, principalmente animais associados ao azar, ao mau agouro, ao perigo, como serpentes, escorpiões, pássaros negros, né, como o corvo, e mais raramente também podem assumir figuras humanas, mesmo parecidas com os humanos, mas geralmente mais terríveis e assustadoras. Mas diferente de algumas ideias que a gente associa às vezes aos gênios, como a questão de fantasmas ou espíritos no sentido assim de alma penada, né, de uma alma sem corpo, os gênios não são assim figuras do pós-morte. Os gênios são, na verdade, uma espécie de raça diferente, né? Então, eles se reproduzem, eles têm famílias, clãs, hierarquias, se organizam ali em volta de um patriarca, por exemplo, têm suas próprias atividades, e eles são mortais, né? Eles podem ser mortos e podem eventualmente morrer de velhice também, mas geralmente depois assim de milênios existindo. Mas por Exatamente. E é curioso, né, porque a gente também tem relatos na Grécia antiga e após a pré-Grécia também, tinha muitos relatos de criaturas assim, e a gente pode falar do fauno, né, os faunos que corriam atrás das ninfas, na mitologia, aquele homem que é metade bode, né, eles moravam na floresta, eles eram carnais, eles morriam, ficavam doentes, eles interagiam tanto com os espíritos da floresta, que eram as ninfas, quanto com os seres humanos também. Então, assim, é incrível como a gente vê isso no mundo inteiro, né? Essas criaturas que hoje não tem mais, né? O dilúvio explica isso, mas eu acho que não foi somente o dilúvio, houve outras coisas também, até porque o dilúvio ele foi local, não foi global, mas aqui no Brasil também, a mitologia tupi, Tupinambá, Tupi-Guarani, Guarani, a essas culturas que têm como língua o próprio Tupi, o tronco linguístico Tupi, eles vão narrar essas várias criaturas. O Saci, a Curupira, a própria Iara, a própria Janaína, algumas de pré-divindades, como o próprio Guaraci, que é uma divindade menor, a própria Durarauaçu, que é uma divindade menor, o Anad é uma divindade menor. Então, assim, tem muito. Apesar que o Anad não é tupi, o Anad é de outro povo. Mas vocês entenderam. Nós temos aqui no nosso folclore criaturas que também dividem esse mistério, né? De eles são vistos por alguns, quando são vistos é mau agouro, mas eles interagem com o plano físico, como também interagem com os seres espirituais da natureza. Isso é incrível. Alguma coisa deve ter aí, tá? Alguma coisa. Claro que a gente não vai saber a verdade nunca, mas fica aí sempre a dúvida, né? E se? Por mais triviais que podem ser essas vidas de gênios, assim, nos seus clãs, nas suas famílias, nas suas tribos, eles têm sim poderes que excedem em muito as capacidades humanas, né? Como, por exemplo, viajar e praticamente de forma instantânea, né? Teleportar, ou até mesmo prever o futuro, fazer mágicas, feitiços. E, como eu disse, podem até possuir pessoas, né? Assumir o controle de pessoas, às vezes fabricando ali sonhos e pesadelos na pessoa, ou então realmente assumindo as suas ações ali e obrigando a pessoa a fazer coisas que ela geralmente não faria, né? Inclusive existe uma palavra em árabe para dizer que a pessoa tá louca, que é majnun, que significa possuído por gênios. Então Ó, assim, por mais que os legal. gênios geralmente, segundo essas crenças antigas, estivessem vivendo as suas vidas normalmente, cuidando das suas próprias vidas, por assim dizer, Uhum. poderia acontecer sim interações entre gênios e humanos que poderiam não ser tão positivas. E por isso era muito comum nessa região, né, da Península Arábica ali, dos arredores, e até hoje, de certa forma, ainda é comum que as pessoas queiram evitar contato com os gênios e para isso elas recorrem a certas práticas, assim como o uso de amuletos, talismãs, ou evitam fazer algumas coisas que podem perturbar os gênios, incomodar os gênios e atrair a raiva deles, né? Como por exemplo assoviar, principalmente à noite, ou então jogar Hum. água dentro de um buraco, enfim, né? Então existe uma série, uma coleção de práticas ali para evitar o que os gênios podem fazer de mal com os humanos. Mas Olha que legal. Aqui no Brasil, em algumas regiões rurais, ainda se teme muito a influência do Saci e do próprio Curupira. E essas duas entidades do folclore, elas são atraídas pelo assovio.
Então, depois das 5 horas da tarde, que é quando o pessoal está começando a sair dos canaviais, da área que estão trabalhando ali, roçando, eles não assoviam mais. Quando fazem, fala que está atraindo o saci ou o curupira para perto deles. Isso vai causar um acidente, não vai ser legal. Então, tem populares que até utilizam de amuletos e tal. Em São Paulo tem uma cidade toda dedicada ao saci, tá? Lá tem curso de como capturar o saci, como cuidar do seu saci, eles vendem saci engarrafado, tem uma cultura ali por trás do saci. Mas é o local que mais teve avistamento de saci muito antes de começar esse comércio todo, né? Antes de ter ali as pessoas, é uma área rural, e o pessoal sempre dizia que vira muito saci ali. E se a gente for pro norte, pro nordeste, os pontos do Nordeste, do Norte, cara, são riquíssimos nessas criaturas, riquíssimos. E são criaturas que vivem em sociedade também. Elas não são desumanizadas, ao contrário, elas são humanizadas. O Saci tem a comunidade dele, o Curupira tem a dele. A gente pode ver isso até na própria manifestação da literatura de Monteiro Lobato, onde ele mostra ali como nasce um Saci, a família do Saci, um Saci ajudando o outro e assim vai. Então, não é distante, é folclórico, né? Alguns vão acreditar muito ao ponto de usar um amuleto, outros vão acreditar menos e vão achar somente interessante, folclórico e tudo mais. Tanto os jeans quanto outras criaturas pelo mundo. Na própria Europa também tem gente que cultua fadas, né? Nunca ninguém viu fadas. Aqui no Brasil também cultuam fadas. Colocam frutas e mel com leite no jardim para as fadas, para os gnomos. É basicamente a mesma coisa. E as fadas e os gnomos são humanizados. Eles também vivem em comunidade. A Xuxa, os Duendes, né? É uma manifestação dessa crença que os gnomos vivem em sociedade e são semelhantes a nós, mas têm certos poderes, geralmente voltado à amizade, ao amor, essas coisas assim. Então são características de uma crença muito popular. Então eu acredito que essa própria crença popular que se manifesta no mundo inteiro também se manifesta ali no Oriente Árabe e se manifesta como jeans, né? Quem dera se fosse verdade, porque os jeans têm histórias fantásticas, algumas cruéis, mas a maioria histórias fantásticas. E tem uma curiosidade que esse canal, o Henrique, que é esse rapaz que tá narrando para nós, ele traz também outro vídeo que ele narra a origem daquele livro Mil e Uma Noites. Não sei se vocês já leram, é um livro fantástico, um dos meus preferidos. É, alguns contos do Mil e Uma Noites aconteceram na China. Na China. O Aladim era chinês, mas tinha todos os aspectos muçulmanos ou árabes ali, de acordo com a sua leitura. Mas a estética era árabe. E assim, manuscrito mesmo, real, datado de um período muito antes do Mil e Uma Noite. Então, assim, a que ponto as culturas se misturaram por causa da Rota da Seda? Lembra da Rota da Seda que sai da China, passava por toda a Europa, pegava uma parte da África, passava principalmente no Oriente Médio, no Egito, nos países ali que hoje é a Arábia Saudita, o Afeganistão, Gaza, Israel, e assim vai. E subia para a Rússia e descia de volta para a China. A Roda da Seda, assim como no Brasil, os tropeiros foram os difusores dos cultos populares, a Rota da China também. Ela difundiu muita cultura, não só do Oriente mundial para o resto do mundo, mas também do Oriente Médio para o restante do mundo. Então, isso é fundamental entendermos porque essas culturas, em algum momento, elas se chocaram e elas se misturaram e reproduziram uma nova leitura de mundo. Isso é incrível. Queria eu que fosse verdade que eles existissem. Adoraria bater um papo com um Jin, mas é só um conto. Mas, por outro lado, tem as práticas também para conseguir o favor dos gênios de alguma E forma, aí, para ó. fazer com que os gênios colaborem com as pessoas. E nesse sentido era uma crença comum, por exemplo, que os poetas e os músicos fossem inspirados positivamente pelos gênios. E havia até profetas de gênios, né, por assim dizer, que eram pessoas que tinham uma afinidade com os gênios, pessoas chamadas de Kahin, que é um termo geralmente traduzido como adivinho. E esses profetas eram capazes de ser informados ali pelos gênios sobre o futuro, por exemplo, ou sobre onde que estava algum animal perdido
perdido ali do rebanho de alguém para poder ir buscar. Então eram figuras importantes ali na sociedade árabe pré-islâmica, né? Que era muito diversa, claro, né? Mas em algumas situações você tinha essas figuras que eram os Kahim. Agora, até aqui a gente tem falado principalmente sobre a crença nos gênios na Arábia pré-islâmica. E um detalhe, essas imagens, elas só existem porque elas são pré-islâmica, porque no islamismo é proibido você reproduzir imagem, não só do Maomé, não só do que há no céu, mas de tudo que há na terra, porque é baseado na no mandamento de Moisés, né? Que não fizer, não para não fazer imagens do que há do céu, nem do que há na terra e nem debaixo da terra ou debaixo dos oceanos. Então, quando chega Maomé, é decidido isso. Então, é uma das regras básicas do islamismo. Por isso que nós não temos imagens modernas. Essas imagens são pré-islâmicas. E olha como era linda a arte islâmica na época. Muito linda, né? A arte árabe, na verdade, né? A arte árabe muito linda mesmo. E se você entende um pouquinho de arte, você vai ver muitos detalhes chinês. Por exemplo, essa própria laranjeira aqui, parece uma laranjeira, né? Aqui, ó, ela lembra muito os quadros chineses. Olha esse chinesinho aqui, esse oriental. Parece muitos orientais, né? Claro que eu não estou dizendo que são, mas a arte, ela retrata. A arte, ela vem de uma escola, de uma técnica. Então, a técnica, provavelmente, a mesma técnica que os árabes usavam nessa época, os chineses também usavam. Procura aí no Google Imagem, pinturas chinesas, que você vai ver que é muito semelhante. Mas claro que quando o Islã começar a se desenvolver e conquistar aquela região toda, principalmente a partir ali do século VII, né, depois de Cristo, nem todas essas crenças vão ser muito bem abraçadas ali pelo Islã, mas Ou essa provavelmente alguém apagou, tá vendo? Apagou o rosto da pessoa. Parece que foi coberto. algumas vão sim ser incorporadas ali Talvez dentro seja até o da próprio doutrina Maomé. islâmica e vão estar presentes, como eu disse, até mesmo no Alcorão, de forma importante. E não é difícil entender porque que essa crença nos gênios vai aparecer de forma muito importante ali no Islã, já que o próprio Muhammad, né, o profeta Maomé, foi criado dentro dessa cultura e também todas as outras figuras que seriam importantes para o desenvolvimento dessa tradição também foram criados nessa cultura árabe, onde os gênios tinham grande preeminência. Só que, como eu disse, essas crenças vão ter que passar por um processo ali de reenquadramento, né, dentro da doutrina islâmica e não vão permanecer tal como eram nos tempos anteriores. A primeira coisa que o Alcorão vai fazer questão de deixar muito claro é que os gênios não são deuses, né? Como o Islã é altamente monoteísta, né, radicalmente Sim. monoteísta, os gênios vão ser apresentados como criaturas, né, então não iguais a Deus de forma alguma, e consequentemente as pessoas não devem adorar os gênios ou buscar os gênios para proteção ou qualquer coisa que deve ser feita só em relação a Deus. E essa diferenciação entre Deus e os gênios é deixado claro tanto na história de criação dos gênios quanto na história do fim dos gênios. Porque, segundo o Alcorão, os gênios foram criados por Deus, né? Então Deus tem esse domínio absoluto sobre eles, juntamente com os anjos e os humanos, né? Como criaturas racionais. Então, os anjos, segundo o Alcorão, foram criados de luz, os gênios foram criados de um fogo sem fumaça e os humanos foram criados do barro. Então, Gente, olha esse dragão, não é chinês? É uma estética completamente chinesa. E também estou achando bacana essa ideia, novamente, da áurea humana, né? O fogo em volta da cabeça. E o próprio catolicismo depois vai usar também para mostrar quem é santo e quem não é nas imagens, né? A imagem de gesso que tem aquele globo dourado atrás são santos. E quem criou isso foram os egípcios, né? Que é a orbe solar que fica sobre a cabeça dos deuses. Então, aqueles que tinham ligação com o próprio Atum, o próprio Deus Sol. Muito interessante. Cara, as culturas se misturam, não tem como, não tem como. todos eles criados por Deus e, portanto, sob o domínio ali de Deus. E em diversas passagens, o Alcorão também deixa claro que os gênios serão julgados no fim dos tempos, juntamente com os seres humanos. Os anjos não serão julgados, porque eles são perfeitamente obedientes, mas os seres humanos e os gênios, que são ambíguos moralmente, né, podem ser fiéis ou infiéis, bons muçulmanos ou não, esses sim serão julgados, né, e os bons entre eles vão para o paraíso e os maus vão para o inferno.
Gênios estarão no paraíso juntamente com os humanos e gênios estarão no inferno juntamente com os humanos. E Interessante, né? até aqui você deve ter reparado, eu não falei de demônios, né? Mas ainda que eu não tenha falado a palavra, eu já me referi de certa forma a eles aqui, porque na compreensão do Alcorão, na verdade isso é um pouco até dúbio no texto original, mas as discussões posteriores vão acabar chegando a essa conclusão. Os demônios, ou Shaitan, ou Shayatin, né, que é o plural, são, na verdade, gênios. E são exatamente os gênios do mal, né? Os gênios que são desobedientes a Deus e, consequentemente, são aqueles que mais perturbam ali os seres humanos, para fazer com que os seres humanos também se rebelem contra Deus, né? São os tentadores. E aqui é interessante destacar um desses demônios, né, desses gênios malignos, que tem uma proeminência sobre todos os outros, é meio que o patriarca de todos os demônios, que é o demônio, né? O Iblis em árabe, que em muitos elementos ali se identifica bastante com o demônio na tradição judaico-cristã, que, claro, é uma das matrizes culturais também do Islã, né? Só que o Iblis, né, esse Satã, na história contada ali pelo Alcorão, ele se torna o primeiro rebelde contra Deus justamente durante a criação dos humanos. Depois que Deus cria Adão, ele chama todos os anjos para se ajoelhar diante de Adão, reconhecer ali uma certa primazia ali de Adão de alguma forma, e o Iblis vai se recusar a se ajoelhar diante de Adão, né? E Deus vai confrontar o Iblis e ele vai responder que ele não pode se ajoelhar ali diante daquele ser humano, porque ele é superior, ele foi feito do fogo e aquela figura foi feita do barro. E é a partir desse momento que vai começar essa inimizade, né, absoluta entre o Iblis e aqueles gênios que o seguirem e os seres humanos. Mas como eu disse, né, só para lembrar, nem todos os gênios vão ser inimigos dos seres humanos. A maioria dos gênios está simplesmente vivendo a vida de gênio deles em algum lugar aí da Terra. Mas enfim, né, uma vez que essa ideia dos gênios, que essa crença nos gênios vai ser tão forte no Islã, né, vai estar tão presente no Alcorão, naturalmente ela vai aparecer em praticamente todas as expressões culturais ali islâmicas dos séculos seguintes. Então o livro das Mil e Uma Noites, por exemplo, é repleto de gênios, né, não só na famosa história do Aladim, a Lâmpada Mágica, né, que é inclusive uma edição tardia, a coleção das Mil e Uma Noites, mas em várias outras histórias os gênios aparecem o tempo inteiro, muitas vezes presos dentro de tesouros, dentro de colunas, e a gente pode até fazer um vídeo específico sobre como que esses gênios foram parar nesses objetos, né, que é uma história bem interessante. E como eu disse também, essa crença em gênios não é só uma coisa do passado, muitas pessoas ainda hoje, principalmente no Islã, né, acreditam bastante na questão dos gênios. 86% dos muçulmanos no Marrocos, por exemplo, acreditam em gênios, 84% em Bangladesh, 63% na Turquia, enfim, né? E fora outras populações ali da região, não necessariamente islâmicas, que também compartilham desse caldeirão cultural aí, no qual os gênios estavam presentes, também mantém essa crença viva até hoje. E como eu antecipei lá no início do vídeo, tem até países como a Arábia Saudita que tem leis contra o envolvimento de pessoas com gênios, né? Pessoas que buscam os gênios para realizar magia e feitiços. Na Arábia Saudita, especificamente, existe pena de morte para esse tipo de crime, né? De comunhão com os gênios, por assim dizer, né? De aproximação com os gênios para esse tipo de prática. E no Egito também, você questionar a existência de gênios, né? No sentido literal, pode te trazer sérios problemas também, como aconteceu em 1995, quando um teólogo chamado Abu Zaid defendeu que a presença dos gênios no Alcorão era simplesmente uma espécie de resquício ali da cultura árabe anterior e que eles não eram parte verdadeiramente da criação de Deus, né? Isso resultou em várias ameaças de morte para Abu Zaid e ele teve que deixar o país. Então, assim, né, para a maioria das pessoas que eu acredito que estão assistindo esse vídeo, os gênios podem ser simplesmente essas figuras carismáticas aí da cultura pop, ou até figuras assustadoras, mas um susto assim meio inofensivo de filme de terror, pode despertar um fascínio, né, mas um fascínio da fantasia. Mas por outro lado, como eu acho que ficou bem claro, os gênios podem ser uma questão bem séria também, dependendo de onde você está e da cultura dentro da qual você fala, né? Mas enfim, né, a gente não precisa entrar muito profundamente nisso aqui, eu acho que por esse vídeo tá bom. Por enquanto é isso, muito obrigado aí pela atenção de vocês e até o próximo Show, vídeo. Valeu! show. Obrigado, Henrique. Tá aqui na descrição o link original pro canal dele. É um canal de história, mas assim, gente, um canal fantástico, né? Maravilhoso. Eu sempre tô maratonando o canal. É uma delícia ouvir ele falando e a forma com que ele traz essas histórias. Então, é maravilhoso. Essa questão da pena de morte é interessante porque em alguns países no continente africano também há a pena de morte para feitiçaria, tá? Não só feitiçaria, mas qualquer tipo de culto estranho. Por exemplo, tem certas aldeias que você ser evangélico, por exemplo, é pena de morte.
você vai ser sequestrado e morto. E geralmente não é nada legal. Você é amarrado e queimado vivo. Então é terrível. E, por exemplo, em alguns lugares na própria Nigéria, ali nos países falantes do Iorubá, tem alguns lugares que se você for descoberto sendo a Jé, que é feiticeira, ou Oxô, que é feiticeiro, que são os do mal, aqueles que fazem o mal, eles vão apedrejar sua casa, eles vão te perseguir, perseguir seus filhos, seu marido, sua esposa, e eles vão tentar te matar ou te expulsar. Eu até já fiz aqui um react de um centro de reabilitação de bruxos na África. Então, lá é pesado também. Então, os árabes, como não só os árabes, mas os muçulmanos, como estão em peso no continente africano, creio que essa brutalidade também vem com peso religioso, cultural para os iorubás também. Jéssica, mas isso não chegou no Brasil. Chegou sim. Nós tivemos muitos muçulmanos na época da colonização aqui no Brasil, na época da colônia brasileira, que serviu-se da escravidão africana, e junto desses escravos vieram os malês. Os malês, eles vinham da Costa do Marfim, eles vinham do Benin e eles iam diretamente para a Bahia. E lá houve a revolta dos malês. Vai estudar a revolta dos malês, você vai entender. Os malês eram aqueles africanos que eram muçulmanos e eles se revoltavam porque o Alcorão proíbe um muçulmano ser escravizado. Você não pode escravizar um muçulmano. Então, eles entendendo que eles sendo filhos de Alá, eles não podiam ser escravizados, então eles se rebelaram. E isso é um resquício até hoje que a gente fala, o baiano é preguiçoso. Aí, por quê? Naquela época, como acontecia muitas revoltas na Bahia por causa dos malês, não comprava-se escravizados da Bahia. Ninguém queria, porque havia um escravizado que não trabalhava, porque ele não se via como escravizado, e ele levantava revoltas. Então, eles não compravam e falavam que os escravizados da Bahia eram preguiçosos. Então, começa aí um preconceito justamente por isso. Esses malês vão para o Rio de Janeiro, para a pequena África, e da pequena África surgem os maiores e melhores terreiros de macumba da época, que vão alimentar a nossa umbanda, quimbanda, até hoje em dia. Então, alguma dessas crenças muçulmanas pode sim ter vindo para o Brasil e ter sido incorporadas nas crenças afros indígenas aqui no Brasil, a Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé, a Jurema e outros, e de alguma forma, de algum peso, os jeans estão entre nós camuflados, ou nós entendemos alguma entidade do folclore brasileiro, da mitologia tupi, que se pareça com o Jin, mas esses malês convergiu ali o seu conhecimento sobre os jeans com o conhecimento dos tupi e formaram uma nova figura do folclore, como eu citei até mesmo o Saci e o Curupira, que em algum momento eles se aproximaram muito mais da crença muçulmana e cristã do que da crença tupi. Na crença tupi, o Saci, o Jaí, que é um dos nomes, né, tupi dele, ele não é do mal. Ele é o guardião da floresta, ele é filho de Ayangá. Assim como o Curupira, ele é guardião da floresta, filho de Ayangá. Então ele faz mal para quem faz mal à floresta. Ele não faz mal para uma pessoa decente que só está indo na floresta para fazer as suas coisas diárias. Não. Então, assim, é uma crença. É uma crença. Então, a cultura novamente misturando. É muito interessante. Só trouxe como forma de curiosidade mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Vai lá, é o canal Estranha História. É um canal fantástico. Aconselho. Até mais. Tchau, tchau.